Aposto. Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando dos assuntos do mundo da cultura. Olá, Célio Turino, é um prazer tê-lo aqui em mais esse Redemoinho. Célio Turino, que é um ativista cultural, um teórico da cultura também. Célio Turino, seja bem-vindo. O que você nos fala hoje, Célio? Boa tarde, Eleonora, Rodolfo. Hoje nós temos que falar dos ventos que vêm dos Andes, né? Primeiro, em segundo, sobre a Colômbia, que eu quero falar um pouquinho ao final. Mas antes eu queria falar sobre o Equador e a situação de insurgência que está acontecendo lá desde o dia 13 de junho. A CONAI, que é a Confederação Nacional dos Povos Indígenas do Equador, ela chamou uma greve geral em função do aumento dos preços nos combustíveis, nos alimentos, também a desassistência completa do governo, desgoverno, que foi recentemente eleito, não tem um ano ainda, menos, o governo de um banqueiro, né, o Guilherme Lasso, e uma série de desassistências. No caso da saúde também, os hospitais públicos estão em colapso, e essa chamada que a CONAI fez por uma greve geral por tempo indeterminado, né? Aliás, lembre, todas as reivindicações deles caberiam muito bem aqui no Brasil, né? A única diferença é que lá eles tomaram essa atitude. E ela está sendo uma ação multitudinária, com uma grande participação de movimentos feministas, ambientalistas, que ali se funde com a cultura indígena, LGBTQIA+, sindicatos também, mas, sobretudo, ela tem esse componente cultural de busca por uma outra construção do país e da vida. Mas, para isso, eu queria pedir que o Rodolfo passasse antes 2 vídeos, para que as pessoas compreendessem o que está acontecendo nesse momento no Equador. Legal, Célio. Bom, então eu vou mostrar primeiro aqui um vídeo que nos traz um pouco o rosto da greve. É um vídeo curtinho da Telesur, de um momento da greve em uma cidade do interior do Equador, na região amazônica. Ele nos traz o rosto desse movimento, eu avalio assim. E agora, como você falou de como é importante a questão da cultura no movimento grevista, a repressão também veio assim, e uma das áreas atacadas foi exatamente a Casa de Cultura em Quito. E então a gente tem aqui a fala do presidente da Casa de Cultura, o Fernando Seron. Também é um vídeo que foi publicado originalmente na Telesur, e ele dá bem conta disso que você falou aí, do ataque à cultura, a defesa da cultura e do ataque à cultura. La dolorosa situación que tenemos en este instante, la Casa de la Cultura ha sido tomada por la Policía Nacional, ya han asegurado algunos perímetros en torno a los interiores de este espacio. Vamos nosotros a... Es insostenible para nosotros poder garantizar este espacio para la ciudadanía. Con mucha pena, tengo que decir que hoy ha muerto la cultura. Hoy la tiranía, la oscuridad, el terror le ha ganado a la alegría, le ha ganado a la vida, le ha ganado a la diversidad, a la pluralidad.
Hoy el terror está posándose en la institución cultural más importante del país. La última vez que la Casa de la Cultura fue tomada por el Estado, fue controlada por la policía, fue hace 42 años en el contexto de una dictadura. Ahora estamos en dictadura. Esta casa de la libertad, esta casa del pensamiento, esta casa de la diversidad, ha caído en manos del terror. Nosotros no podemos garantizar la seguridad de las personas que se encuentran todavía posadas dentro de la Casa de la Cultura. Vamos a pedir su retirada. Debemos garantizar su seguridad por sobre todas las cosas. Hemos conversado con la policía y la policía nos ha garantizado no persecución y no detención de nadie de las personas que se han encontrado hoy día en la Casa de la Cultura. Y la policía nos ha garantizado el no ingreso a los espacios físicos de la Casa de la Cultura. Se mantendrán en los espacios exteriores. Hoy día, como lo he dicho, y con mucho dolor. Ai, emocionante. Emocionante esse vídeo. Pois então, diga, desculpa. Fale, Leonora, diga. Não, só estava dizendo, é muito emocionante esse vídeo, né? Muito terrível de escutar isso. Fala aí você que está com a bola. Pois então, a Casa da Cultura em Quito como ele mesmo disse, é a maior instituição cultural do Equador. Ela é muito grande. Nós, inclusive, realizamos em 2017 o terceiro Congresso Latino-Americano da Cultura Viva, com gente de todos os países da América Latina, né? Tinham mais de 1.000 pessoas. Foi lá na Casa da Cultura. Então, ela que nos abrigou. Eu tenho vários amigos por lá, e mesmo no Equador, e desde alguns dias tenho recebido comunicados do que está acontecendo no Equador. Eu mesmo não me dava conta, a própria imprensa brasileira tem falado muito pouco. Ontem saiu alguma coisa na Folha de São Paulo, mas ali sempre é tudo muito distorcido, né? E ocorre que o Equador, nesse século, ele tem passado por contínuas insurgências, derrubadas de governo, né? Governos traidores, inclusive, como foi o anterior, o do Lenin Moreno, né? E houve um período de estabilidade, ali quando da chamada Revolução Cidadã, junto com Rafael Correa como presidente, mas depois houve também uma ruptura do Rafael Correa com os movimentos populares e indígenas no Equador. Isso foi muito, muito grave. Por quê? Porque o Equador foi o primeiro país do mundo a incorporar na sua Constituição os direitos da natureza. Isso em 2007, com a nova Constituição, era a Constituição de Monte Cristi. É uma cidade lá onde eles fazem chapéus Panamá, muito bonitos. Eu gosto de Panamá, chapéu Panamá, então eu tenho assim, tenho um aqui, assim, tem vários que são de lá. E é algo muito diferente de como os países europeus, ocidentais, como todos os demais países, tratam o meio ambiente, que a gente sempre, mesmo aqui na Constituição brasileira, toda ação preservacionista é vista a partir do antropocentrismo. É o ambiente, a natureza para atender aos humanos, né? Garantir áreas de mananciais, garantir reservas ecológicas, enfim, mas sempre a partir do interesse do humano. Com a Constituição do Equador houve o contrário. A natureza com a sua dignidade própria, os rios com o direito de serem rios por serem comunidades de seres, as montanhas, os bosques, os minerais. Ocorre que, após a aprovação dessa Constituição, bastante avançada, o próprio governo de lá, no caso do Rafael Correa, manteve uma postura extrativista muito grande, houve uma série de conflitos que se iniciaram com os indígenas da Amazônia, em torno da exploração de petróleo. Há um parque lá, o Parque Assuni, equivalente ao Xingu aqui, que ele liberou exploração de petróleo, teve vazamentos,
enfim, houve uma série de conflitos. Eu recapitulo isso para passar esse histórico que vai sendo construído no Equador, né? Em 2019, acontece uma grande insurreição popular indígena no Equador. Inclusive, o local de abrigo na capital, em Quito, foi exatamente a Casa da Cultura. E mesmo com o governo do Lenin Moreno, que é o mesmo que entregou o Assange, né, que o expulsou lá da embaixada do Equador em Londres, né? O próprio governo do Lenin Moreno, em que houve inclusive uma chacina, dezenas de pessoas foram mortas nessa insurgência, ele não se atreveu a ocupar a Casa da Cultura. E agora, frente a toda uma degradação social e, né, que se agravou a partir da pandemia, na pandemia mesmo em Guayaquil, que é a grande cidade no litoral, os corpos ficavam expostos na rua, né, de vítimas da Covid e tudo mais. Então, tudo isso foi criando um caldo de cultura, né? Um pouco antes houve a insurreição, que foi bastante reprimida, depois esse caldo de cultura, houve a eleição, ganhou esse banqueiro, mas houve também um candidato indígena que teve uma grande votação lá, que não se associou ao governo do Correia, né, que era mais neodesenvolvimentista, digamos assim, e agora essas lutas sociais retomam. Ocorre que o Equador hoje está praticamente em estado de sítio, e várias cidades estão em estado de exceção, Quito e mais algumas grandes cidades do interior. O povo decidiu realizar essa greve por tempo indeterminado. O líder o presidente da CONAI, que é o Leonardo Isa, foi preso, mas a justiça mandou que ele saísse. Inclusive, foi preso sem nenhuma motivação, apenas pela condição de ser presidente da CONAI, né? E assim como outros líderes que iniciaram esse processo. Então, ele tá aqui numa manifestação de anteontem, se não me engano. E ele já tinha sido libertado. E por isso eu queria aproveitar essa coluna para declarar a total solidariedade à luta do povo do Equador, que é muito semelhante à luta do nosso povo aqui. A pauta deles caberia por inteiro aqui no Brasil, e divulgar essa situação que está acontecendo aqui e agora, não é? Vamos ver como se desdobra nessa semana. Daí, enquanto reflexão, eu queria tratar de um conceito que eles trabalham no Equador, que é muito significativo, que é a ideia do corazonar, que é agir a partir do coração. Às vezes também até poderia ser traduzido também por corrazonar, ou seja, buscar a razão a partir do coração, é o sentir pensar, né? Que isso está dentro do universo ameríndio. Então, isso diz respeito à cultura ancestral de todos os povos desse continente, e não só, com todos os povos de raiz, né, que mantêm a sua raiz ancestral, a ancestralidade africana. Até na Europa tem lá os celtas, lapões, e pessoal que busca as suas raízes ancestrais, né? Essa ideia do sujeito não separado de si, né? É incrível que, preparando a coluna, eu me lembrei do Sérgio Buarque de Holanda, que ele falava isso. Ele falava do brasileiro cordial, não é? É que aqui no Brasil a gente às vezes lê mal as coisas e vai pela superfície, né? Então, o brasileiro é cordial. Não é cordial de cordialidade como o senso comum leva a crer, né? É cordial de agir a partir do coração, sob forte emoção, com muita afabilidade e também com muita violência, né? Mas esse é o sentido desse corazonar e dessa construção também do diálogo com a natureza. Isso tem, inclusive, impulsionado o novo constitucionalismo latino-americano,
que incorpora as questões do direito da natureza, da justiça ambiental. E nós, brasileiros, temos muito a aprender com os nossos irmãos de idioma espanhol, aí pela América Latina, sobretudo com os povos dos Andes. Daí eu queria fazer uma passagem, porque falando de uma situação de crise muito terrível, eu queria falar também dos bons ventos que vêm da Bolívia, da Colômbia. Quero até usar um chapéu, Guayacu, que eu ganhei deles aqui, um dia eu posso até contar. E os colombianos, eles decidiram dar uma volta, né? A Colômbia nunca foi governada por um partido de esquerda, por um movimento avançado, progressista. É um país extremamente violento. De todos os países que eu conheço na América Latina, é onde o povo é mais parecido com o povo brasileiro, inclusive, nas nossas qualidades e nos nossos defeitos também. E essa vitória do Petro é muito significativa. E, inclusive, a começar pela vice-presidente, a Francia Marques, que é uma mulher negra da área do Pacífico, é uma mulher linda, né? Ela foi mãe aos 16 anos de idade, ela trabalhou na mineração, trabalhou como empregada doméstica, fez faculdade de Direito, se envolveu nas lutas sociais e ambientais, fez uma grande marcha de mulheres, que elas foram a pé, desde perto do Pacífico até Bogotá, 600 quilômetros, mas lá tudo sobe e desce montanha, então imaginem o que é isso. E isso há alguns anos. Então, é uma grande referente. Essa eleição ela só foi possível por uma grande mobilização de setores tradicionalmente alijados da política na Colômbia, né? Lá o voto, inclusive, ele é um voto, o voto não é obrigatório, então boa parte da população mais pobre não comparece para a votação, e dessa vez compareceu em massa, né? E é resultado também, assim como no Equador, de uma ação cultural muito profunda. E que aí, enquanto pauta, né, eu vi, inclusive, a entrevista que vocês fizeram ontem, aqui pelo Tutamé, aliás, parabéns pela entrevista, e então não vou entrar em detalhes ali da Colômbia, mas na Colômbia, o Petro, ele propõe também algo muito importante, que é o câmbio, a troca climática, né, o câmbio climático, em que um dos eixos é a justiça ambiental, é paz, justiça social e justiça ambiental. Justiça social com tributação sobre os 4 mil mais ricos da Colômbia, uma série de medidas, e a justiça ambiental. O Petro, inclusive, ele é estudioso nessa área. Aliás, quando ele foi prefeito em Bogotá, ele que implantou o programa Cultura Viva lá em Bogotá, tem uma turma muito bacana lá, a gestão na prefeitura foi muito bem avaliada, tanto que ele teve mais de 2 milhões de votos em Bogotá, tem uma ampla votação agora, e ele tem essa compreensão. Muito provavelmente a gente vai ouvir bastante da Colômbia, sobretudo enquanto um país que vai se colocar na vanguarda do debate climático no planeta. Inclusive, ele propõe o fim da exploração de petróleo no território colombiano, né? O que está aberto de poço, continuam extraindo, mas não vão abrir nenhum poço de petróleo a mais, né? Que é uma desgraça do mundo aí, pelo mundo afora, né? Vide aqui o Brasil, o que aconteceu depois do pré-sal. E, né, pela ganância, pelas intervenções que ocorrem. E aí, eu queria fechar dizendo isso. Não, observando todas as manifestações, os processos de mudança que têm ocorrido na América do Sul, todos eles foram impulsionados por um forte componente cultural, pela centralidade da cultura mesmo. Se nós observarmos no Chile, a mesma coisa, aí com manifestações junto com os Mapuche, com os povos dos interiores, mas também urbanas, muito fortes, todas as manifestações com forte componente estético, performático, né? E olhando a história dos nossos povos, sem a mística, sem o encantamento,
sem a cultura que dá sentido aos processos de transformação da vida, de conquista da própria vida, não é possível encontrar uma transformação que seja duradoura. Isso o povo do Chile tem nos mostrado, na Colômbia, na Bolívia a mesma coisa, também no Peru. O Castilho, inclusive, ele usa um chapéu também, né? É um outro chapéu, não esse que eu estou usando, porque esse aqui é colombiano, lá da área do Atlântico, né? Do Caribe, e seja no Equador, seja agora na Colômbia, e, quiçá, seja também no Brasil. É o que eu teria para dizer por hoje. Legal. Muito legal, Célio Turino. Muito obrigado. É bonito o chapéu. Isso aqui, belo chapéu colombiano. Tem aquele filme Pássaros... quando está no improviso, fugiu do Guerra, o mesmo diretor da Serpente também. Na verdade, passa ali aquele povo indígena que eles vivem num deserto, na fronteira, perto da Venezuela, e eles usam esse chapéu lindo aqui, de palha. Eu adoro. Legal. A gente viu aqui o Célio Turino no programa Redemoinho, que também transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Célio conversa com a gente sobre cultura. Amanhã a gente ouve a palavra de Kelly Mafor, da direção nacional do MST, falando sobre os movimentos populares aqui no Brasil. Muito obrigado, Célio. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam neste Redemoinho de hoje e que ficarão conosco pela internet afora. Boa tarde, Célio. Boa tarde, pessoal. Tchau. Tchau, obrigado. E toda a solidariedade ao Equador.